Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 16. United in love for the one. Collective meditation with Mohini Didi. Om Shanti. I am able to pull all my organs through which the soul have different experiences. There is the experience of what I see, what I hear, what I speak. So intellect is pulled in different directions. Baba wants us to be powerful king with the power of purity. So when I sit and want to have total concentration of intellect, how long I can do that? Notice if there is any pull, or if there are any wasteful thoughts. It is important to have power of concentration. There is connection of purity and concentration of intellect. As I notice different pulls, pay attention that in my self-sovereignty, I am able to withdraw the experiences of all the senses, sense organs. Power to discern is very important. Sometimes
under the influence of Maya. We are not able to discern what is wrong, what is right. So now, in our last stage, check your intellect, how often and where it goes. Increase power of purity. So that we can become a capable, powerful king. Om Shanti. हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। Bom, Shanti, boa noite. Hoje é o especial dia da coroação de todos os filhos. Hoje é o dia que Adidevi, o pai Brahma, se rendeu todas as responsabilidades físicas. Rendeu todas as responsabilidades físicas. Ele rendeu a coroa do serviço físico. Com o driste dos olhos e entregou isso nas mãos dos filhos especialmente amados. Então hoje é o dia da coroação, o dia dos filhos, que foi dado a coroa da responsabilidade do serviço físico pelo pai Brahma. Para Dadidi. Você lembra desse dia? Hoje é o dia que o pai Brahma deu a vocês, filhos, a bênção. Vocês sejam iguais ao pai Bap Saman. Vocês ouviram as palavras dos pensamentos finais e a linguagem dos olhos do pai Brahma? O que foi aquilo?
As palavras, através do sinal dos olhos de Baba, foram: o número de filhos vai constantemente continuar a crescer com o método de constante cooperação do Pai. Vocês agora podem ver essas últimas palavras de uma forma prática. Essas palavras que foram preenchidas com bênçãos. Todos vocês são a forma corpórea da última bênção do Pai Brahma. Todos vocês são a variedade do fruto que emergiu a partir da semente de bênçãos. आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om Shanti. Om Shanti. Amor por solitude e prática da concentração. Eu sou o Imperador Todo-Poderoso de Pureza. Prática de Yoga. Eu, a alma, sou o Imperador Todo-Poderoso que assimila completamente a pureza nos meus pensamentos, palavras, ações, relacionamentos e conexões. Experimente os raios puros de Baba caindo sobre o eu, a alma, imediatamente acabando com os traços de impureza. Seja um sol master de pureza e faça serviço de espalhar os raios de pureza em todos os lugares. Pensamentos. Os sanskars de pureza são a fundação do mundo futuro. Como? Qual é o método para fazer o Dharna, para tornar o Dharna da pureza natural? Senão a Vyakti. Vocês recebem o poder de discernimento com o poder da concentração. Para isso, vocês precisam de um constante e estável estágio, indo além dos tumultos e dos pensamentos de desperdício e impuros, tomando toda a doçura de um. Se o seu intelecto e estágio são balançados pelo gosto de muitas coisas, seu poder de discernimento vai diminuir, porque você não é capaz de discernir Maya, faz de você um cliente. Você não é capaz de reconhecer que aquilo é Maya e você não será capaz de reconhecer que aquilo é errado. Om Shanti. Welcome Om to Shanti. Bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é dia 16. Amor por solitude e prática de concentração. O tópico de hoje, eu sou o Imperador Poderoso de Pureza. Vamos ouvir a Mohini Didi. Depois Baba Sakar. Um Shanti a todos. Todo mundo está bem? Então foi, na verdade, 2 vezes
physically surrendered, a vida de Brahma, quando Brahma se rendeu fisicamente. Então, quando eu estava ouvindo a Murli de Baba, a primeira rendição foi quando ele decidiu formar uma confiança e dar tudo para os seus zeladores, para as irmãs. Isso significa que Baba disse: a partir de hoje, vocês vão tomar conta de tudo. E Baba nunca disse: eu estou me rendendo, eu dei tudo. Ele nunca mencionou essa coisa de eu dei, a yaga está sustentada pelo que eu dei. Não, não havia nenhuma consciência de eu. E foi Baba que me fez me render depois. Então, a segunda vez que ele se rendeu foi quando, no janeiro 18, quando Baba sentiu que ele estava ascendendo e ele não seria capaz de usar essa qualidade. Então, meio que um dia antes, ele fez tudo que ele estava acostumado a fazer. Ele escreveu cartas. E ele queria ter a aula da noite um pouco mais cedo naquele dia. Depois da aula, Baba andou do History Hall para o seu quarto e ele estava meio quieto. Então, as irmãs, Dadi Prakashimani e outras, elas estavam perguntando por que Baba está tão quieto. Então, elas seguiram Baba do History Hall para o seu quarto. Então, Baba muito quietinho foi, sentou na cama. E ele estava quieto e ele segurou a mão de Dadi Prakashimani. Ele estava segurando a mão dela. E aí ele saiu depois disso. Depois do esquema e tudo mais. Então isso foi fisicamente ele dando a responsabilidade para os filhos. Então primeiro ele deu de um modo físico e da outro modo também foi não ter nenhum pensamento sobre Yagya. Dadi falou, ele nunca mencionou: vocês devem tomar conta da Yagya de acordo. Quando eu não estiver aqui, você deve fazer isso. Nada. Tão interessante, certo? Mesmo agora, quando nós deixamos a nossa casa, a gente tem que ver se a porta está fechada, quantos pensamentos vêm. Agora, a sua atenção estava no seu estágio. Eu tenho que estar com o único. Eu tenho que ter lembrança do único. Nada físico. Pelo menos, algumas vezes, Dadi Prakashimani disse, pelo menos algumas coisas ele deve ter nos dito. Tudo foi acertado e deixado. E ele deixou. Como, onde está a água, onde estão as coisas, sabe? As coisas. Ela disse, é como se Baba estivesse liderando eles, depois de se tornar a viagem. Então, a maioria das pessoas na vila pensou que quando Baba fosse, eles iam terminar o que as irmãs iam fazer. Então, as palavras de bênção foram: com a cooperação constante de Baba, os números vão continuar aumentando. Essa foi a bênção e realmente funcionou. Porque depois disso,
Antes havia um número muito limitado de pessoas e depois ele se rendeu em todos os lugares, VIPs e serviço. Vocês se lembram que Dari queria ter programa com 110 mil? Also Então, there. em Gujarat e Ahmedabad, eu também estava lá. Nós estávamos juntos em 3 semanas. Não total 110, mas 80 e alguma coisa, e até mais, eu acho. Então, os pensamentos dela não eram, claro, que o amor de Dari, a pureza dela, a gente estava consciente, mas foi a bênção de Baba. Então, cada um de nós, pensando nessa bênção e também olhando para nossas vidas, quando está ok, nós estamos rendidos no sentido Loki. Mas também, Baba disse que a segunda rendição é, mesmo, vamos dizer que há um grande centro. Eu sou aquele que coordena o centro. Então, eu deveria delegar as coisas. Então, o tempo vai vir em que eu tenho que delegar as coisas se eu coordeno o centro. Então, isso vai também se tornar responsável. Eles aprendem. Mas se eles não conseguem, se eles não têm nada para fazer, como eles aprendem? Então, alguns têm essa coisa de eu faço, eu posso fazer, só eu. Então, o dia da rendição, dia de Brahma Baba, então internamente, isso também vai nos ajudar com a nossa lição de casa. Now some might say I am looking Então, for agora who alguns podem dizer, eu estou olhando para, eu deveria me render, certo? Dari Prakashmani foi, Brahma Baba deu a mão para ela. Então, se a gente estiver pronto, a outra alma vai vir e vai aceitar essa responsabilidade. Eu venho dizendo a todos que na época certa, as pessoas certas vão emergir e tomar conta da Yag, tomar conta das almas. E agora, nossa lição de casa para amanhã é muito interessante, mesmo para entender o que Baba quer que a gente faça. Então, se eu tenho que ser o imperador poderoso, então na idade da confluência, nós temos que conectar com a autossoberania também. Então, quando o Baba diz, concentração do intelecto vai aumentar nosso poder de discernir. Penso que esse poder de discernir é o maior de todos. Nossa capacidade, especialmente quando eles vêm. Isso deveria tomar 1 segundo. Então, algumas dessas práticas, e Baba fala, olhe para quantas vezes a mente e o intelecto estão completos. Mesmo 10 minutos, sentar e ver e observar se isso foi para algum lugar e que tipo de pensamentos vêm, mas internamente. E aquilo que é lixo talvez não seja negativo, mas é desnecessário. Eu não tenho que pensar dessa forma. Eu não tenho que pensar esse tanto. Talvez eu possa pensar menos. Então, eu acho que todos nós vamos praticar isso com aquilo, com a concentração do intelecto. Isso eu acho que
eu continuo pensando Priya is to be with one, and that is for que a mind. gente tem que estar com um, But concentration is of intellect. mas a concentração é muito importante. And as much we pay attention, E quanto mais a gente presta atenção, it's like today we had to como se hoje a gente tivesse que lembrar de Baba, and aim was for 8 hours, and I don't know. há quase por 8 horas. Quantos de vocês foram capazes de fazer isso? A atenção de vocês estava para isso apenas? Tem que lembrar de Baba, lembrar de Baba. E eu acho que isso foi bom, né? Então nós somos todos Karma Yogis, como o Baba foi, certo? Brahma Baba. A última rotina de Brahma Baba foi a mesma. Não é que nesse dia ele não fez nada, ele fez tudo. Ele levantou de manhã, escreveu cartas, deu uma volta na cozinha, que ele fazia todo dia. Teve café da manhã, almoço e jantar. Ele fez tudo. Não é apenas que ele disse, hoje é o meu último dia, e ele não falou. Ele não falou que ele não ia ficar envolvido em alguma coisa, ele sempre ficou envolvido. A primeira coisa, né? Qualquer coisa que fosse o dever dele, eu faço tudo. Então, se tornou perfeito, Karmatita. E não significa que você tem que fazer, não tem que fazer as coisas. Então é muito interessante. Especialmente Brahma Baba foi um exemplo. Nós podemos dizer sim, esse trabalho o Baba fez e essa é a maneira correta. Caso contrário, cada um de nós fica pensando de uma maneira diferente. Hoje eu não vou fazer nada, mas eu vou ser Karmatita. Nós temos que fazer tudo. Até que o corpo esteja lá, nós estamos recebendo, então nós temos que dar. Alguém está cozinhando, alguém está preparando, alguém está colocando, e eu estou recebendo. Então o que eu faço? Eu também tenho que fazer isso, certo? Eu não sinto, eu estou tomando, mas eu também estou fazendo para ir. Então meus pensamentos, minhas ações, minhas palavras. Baba serviu de exemplo para nós. Eu sempre achei que isso foi tão fácil e claro, assim que eu penso em Baba. Então algumas pessoas dizem, a gente não viu, mas a gente ouviu. Então eu tenho que me tornar um rei poderoso. Ou seja, com o poder da pureza. Eu gosto muito quando o Baba diz, os raios de pureza são como raios do sol. Então a gente vai fazer isso amanhã. É o nosso dever de casa. Mostrar para vocês o que está acontecendo em Madhuban. Como vocês sabem, há muita preparação acontecendo lá, então vamos ter um relance de Madhuban.
self-respect. I am a powerful emperor of purity. Thoughts. The sanskars of purity are the foundation of the future world. How? What is the method to make the dharana of purity natural? Practice of yoga. I, the soul, am a powerful emperor who fully imbibes purity in my thoughts, words, actions, relationships, and connections. Experience the pure rays from Baba falling on I, the soul, and immediately finishing all traces of impurity. Be a master, son of purity, and do the service of spreading the rays of purity everywhere. स्वमान पवित्रता का समर्थ सम्राट हूँ। चिंतन पवित्रता का संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। कैसे? पवित्रता की धारणा नेचुरल हो जाए, उसकी विधि क्या है? योगाभ्यास। मैं आत्मा, मन, वचन, कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली समर्थ सम्राट हूँ। अनुभव करें, बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही अपवित्रता के अंश वंश समाप्त हो रहे हैं। मास्टर पवित्रता का सूर्य बन चारों तरफ पवित्रता के प्रकंपन फैलाने की सेवा करे। Om Shanti. Bem-vindo ao Vyakti Journey, Murli Sakar, a flauta mágica que acorda os filhos.
मनुष्य नहीं होगा Nesse mundo todo, não haverá humanos que possam ser chamados de Bapdada. कि हमारे Pode haver alguns que digam que Deus reside neles e então eles ensinam outros, mas há alguns, ninguém pode se chamar de Bapdada. Haveria alguém assim? Porque então eles começariam a ter filhos adotados, assim como Brahma é adotado, filho de Shiva. Ele foi adotado, não foi? Ele não tomou o nascimento como no mundo físico. Então, há muitos filhos e há muitos centros também. Baba fala para todos nós. Ele está sentado aqui. Mas há muito, não haverá tantos seres humanos que as pessoas podem chamá-los de pai e avô com um significado verdadeiro. Ou alguém nem perguntaria a eles. Mesmo pensamento, às vezes pode ser, mesmo que alguém pense que alguém pode... Então, vocês filhos podem também explicar que nosso pai, nosso avô está sentado em Montemur. Se alguém mais diz que Deus Supremo reside neles, então aquele em quem está Deus Supremo reside definitivamente poder. E se isso foi adotado, então ele definitivamente teria um nome diferente. Então, não há ninguém que pode ser chamado da forma combinada, Bapdada. Não apenas verdade, significado, mas também quando alguém escreve uma carta, então é adressada para Shiva Baba. Por quê? Aos cuidados para Baba. Porque aquele que foi adotado, o seu nome foi mudado. Vocês filhos sabem disso. Todos vocês definitivamente sabem que muitos de vocês foram adotados, mas o nome deles que foi adotado nunca pode ser chamado. Isso pode ser mudado? Não. Eles podem fugir, eles podem ficar surpresos pelo conhecimento, relatar isso a outros. Não, ele não pode se tornar como isso, porque ele é combinado com ele. Então agora, qualquer filhos que definitivamente sabem que tem um pai e um avô, e eles também sabem que nós reivindicamos a herança de Baba através desse um, filhos também sabem que nós temos um pai mundano. Eles não diriam, eles não têm um pai mundano. Então haverá alguns que diriam, ainda assim eles dizem que eles têm um pai mundano e o pai a partir do além desse mundo e um pai espiritual também. Então não haveria ninguém mais que pudesse ter esses aspectos dos seus intelectos. Vocês podem dizer a outros que aquele que vem definitivamente Brahma, o pai do povo, é o seu pai. Isso também, ele também esteve aqui antes. Vocês têm muitos pais mundanos, mas o único pai através do além desse mundo achou vocês. Então vocês acharam ele e agora, de acordo com o plano do drama, ninguém mais conhece o significado do drama. Porque quando a história e a geografia do mundo foi repetida, então eles têm que ser chamados de drama e isso se tornou repetido precisamente. Então qualquer drama também foi repetido de forma precisa, mesmo mais precisamente. कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान. Fique em solitude e pratique concentração. You will receive Você receberá o poder de discernimento with the power com o poder da of concentração. For this, Para isso, you need a constant and
going beyond the Você vai ter um estágio constante e estável, indo além dos taking all sweetness além dos pensamentos impuros e tumultos, tomando a doçura de um. if your intellect Se seu intelecto e estágio are swayed by the taste é enganado of pelo many gosto de things, muitas coisas, your seu power poder de discernimento vai diminuir e por causa de não estar capaz de discernir, Maya torna vocês seu cliente. Maya makes you her customer. Then Então você não é capaz de reconhecer que aquilo é Maya. recognize that this is Maya. Você não é capaz de saber que aquilo é errado. That this is wrong. एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। बुद्धि की एकाग्रता से परखने की शक्ति आएंगी। इसके लिए व्यर्थ व अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एक में सर्वरस लेने वाली एक रस स्थिति चाहिए। अगर अनेक रसों में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है तो परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। ओम शांति।